noite. É uma tarefa complicada, né? A gente encerrar uma jornada de tanto conteúdo, de tantas mensagens e de tanto compartilhamento de conhecimento, de experiências inspiradoras, por isso, experiências. E eu fico pelo sentido de ser o último como um privilégio, porque eu pretendo dar uma espécie de fechamento disso tudo que a gente passou aqui nesse dia tão bacana. O fechamento ele não vai ser tão assim entregue de maneira óbvia, a gente vai chegar nele à conclusão juntos, porque eu falo de música. E eu vou falar do impacto da música na vida das pessoas, e vocês vão dizer assim, mas eu não sou músico, o que isso tem a ver comigo? Por que isso vai mudar minha vida e tudo mais? Vamos pensar, fazer um exercício rápido assim. Vocês já pararam para pensar no impacto que o trabalho que vocês realizam tem na vida das pessoas? Vocês já pararam para pensar se o dia a dia de vocês tem um impacto na vida de outras pessoas? Sabe o que é difícil nisso tudo? A gente imaginar que a gente pode estar causando impacto em alguém que a gente nem conhece. Eu vou contar duas histórias rápidas. E a partir dessas histórias, eu acho que vocês vão fazer a mesma viagem que eu fiz para trazê-las para vocês e de alguma maneira compartilhar com vocês. São duas histórias. A gente hoje teve pessoas que trabalham muito bem com o lado do humor, e a gente hoje vai encerrar não coisas, eu diria assim, engraçadas, mas com coisas que vão calar fundo na nossa emoção. Eu, cada vez que falo sobre isso, confesso que me emociono. O impacto da música vai começar com uma mulher de 12 anos. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, aí vocês vão dizer assim, uma mulher de 12 anos, como é que é essa história? Eu trago pela primeira vez, porque eu não tinha essa imagem, mas eu trago o dia que eu encontrei essa mulher. Essa foto ali foi do dia que essa menina me entregou uma carta e pediu para eu tirar uma foto comigo. Ela entregou a carta e disse assim, não lê agora. Uma coisa que é um pedido meio estranho, mas por que? Não, lê depois. Eu só quero tirar uma foto e tal. Eu até perguntei para ela, não vai ficar para o show? A gente estava fazendo um show em Caxias. E ela falou, não, eu sou muito pequena, não posso entrar no show. Essa menina tinha, a essa altura, 12 anos. Ela mandou a cartinha, ela me entregou a cartinha, aí ela, pela letra, você já percebe, né? O tamanho combina. Então ela fala, amo muito nenhum de nós, a minha banda. Foi uma banda que, apesar de nem saber da minha existência, sempre esteve ao meu lado através das músicas, das palavras, das letras, de uma combinação de notas bem feita. Só por eu ter o prazer de ouvir os CDs de vocês várias vezes, sem enjoar, eu já me sentia bem. Eu só queria expor meus sentimentos por vocês e agradecer por tudo que vocês fizeram para mim, sem ao menos saber que faziam bem a alguém. O texto já impressiona por ser de uma menina de 12 anos. Essa menina, começa a história, ela tinha 7 anos de idade, os pais se separaram. Quando ela fez 8, a mãe dela arranjou um outro namorado e resolveu convidar ele para morar na casa com eles. Esse cara foi e quando ela tinha 8 anos ele começou a abusar dela. E eu sei que eu falo isso de um jeito assim meio rude, direto, porque esse tipo de coisa é rude, é direta, é desumana. E com 8 anos essa menina começou a ter um pesadelo que era ser abusada dentro de casa, ser ameaçada que se ela contasse, ele ia matar ela, a mãe, a família e tudo mais, sofrendo-se em silêncio, passando uma enorme dificuldade com isso tudo, até que um dia a mãe dela começou a desconfiar e ela então contou, a mãe dela botou o cara para a rua, mas aquelas pessoas que não têm muita informação, né, ela ficou muito brava com a filha porque não havia contado para ela antes. E aí, ela na sua narrativa, ela fala, eu fiquei uma menina fechada, não saía, não me divertia, não ia na casa de amigos, não fazia nada a não ser ouvir nenhum de nós. Ela me disse, na
carta que os amigos que ela tinha éramos nós. Quando ela colocava o CD, a gente fazia companhia para ela. E ela escutava as nossas músicas e aquilo fazia sentido e confortava aquele coração que estava passando por tantas coisas. A história dela depois teve um desenrolar muito ruim, assim, e ela narra isso na carta. Eu não vou entrar nesse pormenor com vocês. Inclusive, ela e a família estão tendo que responder na justiça porque o abusador, assim, ele acabou sendo assassinado. Uma história realmente muito pesada. Muito pesada. A gente para pensar que eu, quando estava compondo a música com os meus colegas do Nenhum de Nós, em momento algum a gente imaginou que aquelas canções, aquelas palavras que ela fez referência, pudessem dar suporte, apoio para alguém com uma situação como essa. Muito menos para uma menina que na época tinha 8 anos de idade. Aí ela fala: hoje eu tenho 12 anos e amo minha mãe e minha família. Me divirto e continuo tirando boas notas na escola. Uma pausa para a gente pensar que uma menina ainda se preocupa em tirar boas notas depois de tudo que aconteceu com ela. E essa frase foi uma das frases mais impressionantes que eu já ouvi ou li nesses 30 anos que eu tenho com Nenhum de Nós. Sei que só o que eu tenho que fazer agora é deixar florescer a menina que ainda dorme dentro de mim e esquecer a mulher que nasceu prematura. Vocês imaginem, a história foi assim: ela entregou essa carta, ela não foi no show, a gente fez o show, estava com aquele casaco, estava frio, Caxias é frio. Quando eu estava no ônibus, a gente estava indo embora, eu botei a mão no bolso e carta, vou ler. E ainda com aqueles adesivos, aquelas coisas de meninas de 12 anos, eu nunca imaginei, nunca poderia sonhar que ia ter um conteúdo como esse. Mas vamos adiante, tá? Essa história é uma. A outra fala de um menino chamado Pedro Otávio, 6 anos. Pedro Otávio, a história veio para a gente através da mãe dele, que nos mandou um e-mail, compartilhando com a gente o que ela sabia a respeito do próprio Pedro Otávio e as coisas que tinham acontecido com ele e como nenhum de nós entrava nisso. A gente não conseguia entender muito bem. Era um longo e-mail onde ela dizia que ele tinha um quadro sindrômico, um espectro autista, ele não se comunicava com a mãe dele, ele nunca chorava, ele estava sempre sorrindo. Aprendeu a ler sozinho com 1 ano e meio. Quem conhece o universo do autismo sabe que as crianças são, assim, super dotadas para algumas coisas, e ele era um menino esperto demais, assim, com 1 ano e meio aprendeu a ler sozinho. Ele tinha muita dificuldade de fala, de se expressar, e como ele tinha assim, uns vários sintomas, era muito complicado. Os médicos fechavam o diagnóstico e assim um tratamento com ele. O que acontecia, a gente prestando atenção no segundo item, é que a mãe dele não conseguia se comunicar direito com ele. Às vezes ele entrava em comunicação com ela, às vezes não, às vezes ele fechava a porta para ela, às vezes não. Ela nunca sabia como lidar. Uma bela manhã, bem cedinho, 6 da manhã, ele foi acordar a mãe dele e pediu para colocar um DVD. E ela pensou assim: vou eu ver pela milionésima vez a galinha pintadinha. E quando ela chegou na sala, o Pedro estava com um outro DVD na mão, um DVD do Nenhum de Nós. Aí eu tenho um vídeo aqui que eu pedi para a Amanda botar, para que vocês vejam o que aconteceu com ele vendo o DVD. A gente consegue, né? Apareceu um piano, né? Ele deve ficar imitando o piano do lado da televisão. Ele começou a cantar as músicas, e cantar com ela, e eles começaram a cantar juntos, e todo dia eles ouviam CD juntos. E todos os dias eles cantavam as músicas do Nenhum de Nós, e lá estávamos nós fazendo nosso trabalho sem saber o que estava acontecendo. E ela nos contou, então, que a partir dali e da música do Nenhum de Nós, ela estabeleceu uma comunicação com o Pedro. E ela usou uma frase que é realmente muito impressionante para a gente. Ela disse que o Nenhum de Nós abriu as portas no mundo do Pedro para ela. Aí vocês vão ver como
como é que isso funciona com uma música chamada Paz e Amor, que ela gravou, ficou um pouco escura, mas dá para ver como se estabelece a comunicação. A coreografia foi ele que criou também. Olha o coração. Sensacional, né? Imagina que a gente conheceu o Pedro, foi muito engraçado, porque ele era um menino que corria pelo hall do hotel onde a gente encontrou com ele, não parava. Opa. Eita. Não parava por nada, e aí ele só parava e ficava focado assim quando eu começava a cantar. Isso tem a ver justamente com aquilo que a gente falou aqui, que todo mundo de maneira brilhante colocou, que seriam sugestões, compartilhamento de experiências, princípios, ideias, e que no fundo para a gente tem a ver com o propósito. Por que a gente faz o que a gente faz? Está escrito nesse jornal, que é um jornal uruguaio, quando eu fui dar uma entrevista lá, para ficar chique, que um artista tem que fazer pensar e não apenas trazer o circo, a história do pão e circo. A gente sabe que no Brasil hoje em dia essa frase quase não vale, né? O artista hoje abriu mão de ser aquele que faz pensar, ele faz tudo menos proporcionar uma reflexão, um pensamento, coisas que poderiam fazer bem como elas fizeram, por exemplo, para o Pedro, para a nossa amiga lá de Caxias. Esse propósito, o Nenhum de Nós, que foi uma banda que começou há 30 anos atrás, com uma canção chamada Camila, uma canção que falava de um tema também complicadíssimo, violência contra a mulher. Agora vocês pensem, se eu parasse num corredor do Faustão, o Luan Santana que disse para ele, ouvir uma música que fala de violência contra a mulher, e eu, cara, grava que vai fazer muito sucesso, vocês acham que ia gravar? Sim ou não? Não, ninguém ia gravar, porque no Brasil, a gente fez uma pesquisa, a MTV fez uma pesquisa, e vários institutos ligados às causas da violência contra a mulher fizeram, tem 5 músicas que abordam esse tema. Em 30 anos, além da Camila, 5 músicas. A nossa inspiração veio justamente desse papel que o artista tem que ter, que o artista tem que cumprir, entendeu? Dentro da sociedade, vocês vão trabalhar pela causa de vocês, pelos propósitos de vocês, pelas ideias de vocês, e os artistas têm que se inspirar e trazer inspiração para vocês. Assim como nós trouxemos para as pessoas que vieram nos contar suas histórias, são muitas, e nem disse o Denilson, a palestra inteira tem mais história. Essa inspiração dos Pampas, que a gente é gaúcho, e com muito orgulho, não com vaidismo, é diferente, de trazer as nossas tradições e misturar com o rock, quem nos conhece sabe que a gente faz isso, a gente pagou um preço muito alto. O Brasil olha o sul do Brasil como se fosse um outro país, mais próximo da Argentina, do Uruguai, de qualquer outro, menos do Brasil. E aí depois ainda fez uns idiotas fazer plebiscito para ver se vamos separar ou não. No nosso caso, do Nenhum de Nós, a gente é absolutamente contra isso, a gente é gaúcho, mas brasileiro com muito orgulho. A gente acabou adquirindo respeito das pessoas justamente por essa nossa postura, que são pessoas que têm influência, que levam a cultura na televisão para uma grande massa. Faltou um aí, né? Tinha um Faustão que a gente teve 2 semanas atrás, onde a gente ficou falando bastante tempo sobre a Camila, por sinal.
E o resultado disso é legal, porque esse show aí foi em Brasília, não foi no Rio Grande do Sul, por exemplo. Entendeu? Um show do Nenhum de Nós, onde as pessoas vão lá e nos saúdam, cantam as nossas músicas e, de uma certa maneira, nos dão apoio, suporte e estímulo para continuar fazendo as coisas com o propósito que a gente fez e que nos levou onde a gente acabou chegando. Né? Isso tudo já seria muito legal, né? Aí eu aproveitei até para citar uma frase de um ídolo que eu tenho, que é o Oliver Sacks, que um dos maiores poderes da música é provocar respostas emocionais. E a gente aqui, em 10 minutos, né? Eu contando 2 histórias, muita gente se emocionou. E eu agora vou fazer uma coisa, esse aqui é a nossa biografia que está saindo. 30 anos, chama-se A Obra Inteira de uma Vida. Vocês conhecem a música que a gente lançou sobre o tempo? Então depois eu vou cantar ela para vocês. Segura aqui, Bia. Eu sei que vocês podem ter achado assim, nossa, a primeira história é muito ruim, né? O pobre da menina e tal, não sei o quê. Eu reencontrei com ela esse ano. Ela foi num show em Curitiba, conversou comigo e a gente se reaproximou e ela me mandou uma mensagem que eu faço questão de ler para vocês. Eu escrevi num livro, tem 3 livros lançados, contando essa história e no final, eu, sem saber o que tinha acontecido com ela, eu falava que eu desejava a ela muita sorte, porque ela tinha sido uma menina de muita fibra, de muita coragem, tinha enfrentado muita coisa e que a vida merecia ser mais generosa com ela. Então ela me mandou essa pequena cartinha. Bem, me deixa contar um pouco da minha vida depois daquela carta. Terminei a escola e queria fazer faculdade de biologia. Óbvio que a minha família não tinha como pagar, então fiz o Enem e tentei o ProUni, passei e consegui uma bolsa 100% na Universidade de Caxias. Depois de 3 anos surgiu o programa Ciências Sem Fronteiras. Sempre foi um sonho para mim ir para a Austrália, não sei porquê, tinha algo de fascinante para mim naquela ilha. Acho que pelas espécies diferentes e únicas que tem lá, mas eu não sabia inglês, não tinha estudado, e então esse era o meu desafio. Então surgiu a oportunidade de ir para Portugal, pelo mesmo programa, Ciências Sem Fronteiras, e eu fui aprovado. Porém, algum problema com a qualidade da Universidade de Portugal, não sei o que é isso, impediu que o programa tivesse continuidade, aí veio a grande chance da minha vida. Eles selecionaram apenas os melhores alunos e ofereceram a oportunidade de cursar 6 meses de inglês em um país de língua inglesa da nossa escolha. O que eu fiz? Escolhi a Austrália. Depois dos 6 meses, eu tinha a chance de fazer intercâmbio de 1 ano na universidade onde estudamos inglês. Imagine para mim estudar biologia no país dos meus sonhos. Esse era o grande desafio que eu tinha pela frente. Eu entrei num dos níveis mais baixos do curso de inglês e tive que correr muito para conseguir o tal nível de inglês. Mas eu consegui. Entrei para a universidade, fiz 1 ano de intercâmbio na Macquarie University em Sydney. E isso tudo foi em 2013 e 2014. Voltei para o Brasil e só pensava em voltar para lá. E esse é o meu próximo desafio. Hoje eu moro em Curitiba, faço a Universidade Federal e sou professora de inglês na melhor escola de Curitiba. Outro desafio que eu superei. E ainda tenho mais metas e mais desafio, que é o que me leva sempre em frente. Então eu posso dizer que aquela tua fase no livro que eu escrevi, imagine que alguém que tenha passado por tanta dificuldade e não manifestou nenhuma revolta, saiba encontrar um caminho de felicidade logo ali adiante. Esse é o meu desejo mais profundo. E a última frase da cartinha dela diz: foi muito emocionante ler isso, e eu queria que você soubesse que o seu desejo se realizou. Eu sou muito feliz. Eu ia tocar com o microfone, mas aí eu dei conta, nossa, cadê o cara? Ah, vai ser o microfone mesmo. Vamos ser macho, né, tio? Só pra gente encerrar com uma música que traga inspiração e que foi uma das que as pessoas citaram assim como aquela que é motivadora. Então, a obra inteira de uma vida está nessa música que é sobre o tempo. Tá bom? Então, se vocês querem,
daquilo